Olá, turma. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de matemática financeira e hoje nós vamos falar a respeito dos temas da aula 4 e da aula 5. Tá? Na aula 4, a renda financeira diferida e na aula 5, o sistema de amortização price. Tá? Então, renda financeira diferida é a terceira, né, o terceiro tipo de renda. Anteriormente a gente viu a renda financeira antecipada e a renda financeira pós-antecipada. Tá? E essa é a terceira e última renda dos tipos de rendas que a gente está vendo. Bom, na renda financeira diferida, nós também temos alguns termos, né, que devem ser identificados para que a gente consiga verificar qual é o conjunto de fórmulas a serem aplicados nos nossos cálculos. Né? Então, na antecipada e na pós-antecipada, a gente identificava o conjunto de fórmulas, verificando que na antecipada era uma operação com entrada, né, realizado o pagamento no início do período, e na pós-antecipada o pagamento era no final do período, né, e sem entrada. Aí a gente conseguia identificar o conjunto de fórmulas de uma ou de outra para realizar o cálculo. Né. Na renda financeira diferida, nós teríamos o termo diferimento ou diferida e carência. Esses dois termos fazem com que a gente automaticamente vá olhar o conjunto de fórmulas da diferida para resolver o nosso exercício, para realizar o cálculo da renda diferida. Tá? Na renda diferida, nós temos dois tipos de prazo. Nós temos aquele prazo N já conhecido, que é o número de parcelas, né, de pagamentos que serão feitos. Mas na renda financeira diferida, a gente tem o prazo de carência, que é M. Né? A letra M significa prazo de carência, ou seja, o tempo, né, entre a aquisição da dívida, do financiamento, até o início dos pagamentos. Tá? Então, tomada a dívida, né, tomado o valor do financiamento na data X, nós teremos M prazo para iniciar o pagamento. Né? Então, tomei hoje, daqui a 90 dias eu começo a realizar o pagamento. Esses 90 dias são o meu prazo de carência, certo? Algumas lojas, inclusive, né, adotam essa sistemática de prazo de carência. Né? Bom, então, o termo carência, como a gente viu, é o prazo entre a liberação do valor, do empréstimo, do financiamento, né, do valor tomado, até o início dos pagamentos, dos N períodos de pagamento, N parcelas. Tá? Esse prazo pode ser bastante variável, né? Sobretudo em relações empresariais, né? Uma empresa pode adquirir, né, um valor financiado no BNDES ou num banco, né, comercial, e ter, né, um prazo bem dilatado para iniciar os pagamentos, né, 6 meses, um ano, dois, a depender, né, da relação, da necessidade da empresa e da sua relação com o banco de fomento, né, que financia essa empresa. Tá? Mas em relações comerciais de compra e venda, às vezes a gente vê algumas lojas, né, do comércio varejista realizar esse tipo de procedimento. Né? A gente vai lá, realiza uma compra, né, no final do ano, às vezes isso acontece bastante, né? Em dezembro, começa a pagar só lá em março, né, ou em fevereiro. Tá? Isso é o prazo de carência, ou seja, a diferença entre o dia em que nós tomamos o valor, por empréstimo, né, ou por uma compra, e depois, daqui a um prazo de meses, a gente inicia esses pagamentos. Tá? Bom, essa tabela nós vimos quando a gente iniciou, né, as rendas financeiras, para conseguir identificar as diferenças entre condição comercial e financeira, para conseguir verificar qual era o tipo de renda que se tratava. Né? Então, lembro, que falamos agora há pouco, né, que para aplicar aquele conjunto de fórmulas antecipadas, a gente identifica quando no exercício enunciado se trata de uma condição comercial com entrada ou com uma condição financeira no início do período, né, se começam os pagamentos. Tá? Na pós-antecipada, o conjunto de fórmulas da pós-antecipada é utilizado quando se trata de uma condição comercial que é sem entrada e condição de pagamento ao final do período, ao final do mês, né, se começam os pagamentos. Tá? E na diferida, quando falar em prazo de diferimento ou em carência, né,
que é representado pelo M, meses para começar o pagamento, a gente está falando da renda financeira diferida e aí do conjunto de formas da diferida. Assim que a gente vai identificar, né, em que momento a gente vai aplicar essas formas. Tá? Uma outra diferença importante é que as rendas diferidas, elas não têm cálculo de montante. Tá? Nas outras rendas a gente tinha montante, valor atual, prestação. Né? No entanto, a diferida não vai ter cálculo de montante. Essas são as duas formas, né, que se aplica para cálculo da renda diferida. Temos dois passos aí, né, de cálculo da renda diferida. Primeiro passo, né, o cálculo aí do valor atual na data M, né, na data do prazo, né, ou melhor dizendo, no período de carência. Né, qual é o valor atual, considerando, né, esse período de carência. Então, temos CM igual a R, que multiplica o fator, né, da tabela. Então, esse é o nosso CM, tá? Onde a gente vai considerar o N e o I dos prazos de pagamento. Eu tenho uma taxa que se aplica sobre as parcelas que serão pagas. Né? As parcelas serão pagas no N período, número de meses. Então, digamos que eu tenho uma taxa de 1% ao mês, eu tenho 10 parcelas a pagar. Aí eu vou olhar o fator na tabela FVA, fator do valor atual, e vou achar o fator a ser multiplicado aqui pelo valor da parcela que vai ser paga. Né? Vão ser aí 10 parcelas de um determinado valor. A gente vai multiplicar pelo fator encontrado. E aí a gente vai ter o nosso CM, o nosso valor atual. Tá? Vejam que aqui, né, nós temos o primeiro passo, né, do cálculo das rendas financeiras diferidas. Tá? A gente precisa fazer um segundo passo, que é a descapitalização do CM, né, até a data zero. A data zero é a data do início da aquisição, né, da dívida lá, né, certo? Então a gente tem CM, que a gente calculou com aquele prazo lá de pagamento de 10 meses, mas a gente tem que considerar ainda a carência, né? Então, nessa fórmula aqui, a gente vai ver que já vai aparecer a carência M, né? Então, C0 igual a CM, que é o valor atual, né, da data M, sobre 1 mais a taxa elevado à carência M. São esses dois cálculos que a gente precisa fazer. Tá? Bom, o exercício, então, para calcular uma renda financeira diferida. E a gente precisa estar atento ao enunciado, né, para poder identificar que se trata realmente de uma renda financeira diferida para aplicar aquelas duas fórmulas. Né? Então, pergunta-se no exercício qual o valor atual C, de uma renda de 10 termos mensais de R$ 200, a nossa parcela R, com 3 meses de carência M, a taxa de 1%, a taxa I de 5% ao mês. Bom, o exercício fala em prazo de carência, né? Então, se falou em carência, é renda financeira diferida e as formas que eu tenho que utilizar são as formas da diferida. Tá? Bom, a gente viu que são dois passos, né, para calcular a renda financeira diferida, certo? Então, no exercício nós temos todos os elementos. Então, vamos aplicar o primeiro passo, CM, né? Ou seja, o valor atual na data M, né? Relacionado às 10 parcelas, são 10 termos, né? 10 períodos, 10 parcelas de R$ 200. E é isso que a gente faz nessa fórmula, 10 parcelas de R$ 200, o R, vezes o fator do valor atual para essa taxa de 5% em N10. Né? Notamos que aqui nesse momento do cálculo ainda não tem a carência, né? Depois da carência a gente vai verificar, né, na segunda etapa. Tá? Então, C10, né, é o nosso valor atual na data M, ou seja, na data correspondente a 10 parcelas. 10 parcelas de R$ 200. Então, 200 que multiplica taxa I, N10 na tabela FVA. Então, a gente precisa olhar lá na tabela FVA qual é o fator para essa condição. Taxa 5 e
N10. A gente vai na tabela FVA e vai na linha vermelha horizontal, né, olhar as taxas. A gente tem aqui 0,5, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Achei aqui a taxa de juros 5 e eu tenho que descer, né, na linha vermelha horizontal, está dado aqui o exemplo da tabela, né, até o N10. Então, vamos lá, 5%, N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí achei aqui o fator na tabela FVA para a taxa 5% e N10, tá? Esse valor que a gente está utilizando aqui no nosso cálculo, 7,72173. Bom, temos o fator e temos a parcela de R$200, né? São 10 parcelas de 200. Então, 200 vezes 7,72173, chegamos no valor atual de 1.544,35. Tá? Ou seja, né, o valor atual, né, dessa renda financeira diferida é de 1.544,35. Tá? Considerando R$200 em 10 parcelas, 10 pagamentos que estão sendo feitos, né, 10 depósitos. Tá? Então, temos o valor total, o valor atual, R$200, a taxa 5 em 10 meses, o valor atual para 10 meses, 1.544,35. Tá? Bom, aí nós temos a segunda etapa do cálculo, né? Que é o C0, né? Fazendo a descapitalização, né? C0, considerando agora o período de carência. Tá? Então, CM sobre 1 mais I na M, no prazo de carência, elevado à potência 3, que é o prazo de carência que está dado no exercício, né? Carência são 3 meses. Então, a aplicação da fórmula, né, C0 igual a o CM, ou seja, o valor atual, né, o valor atual considerando 10 parcelas, né, com aquela taxa de juros, né, e os 10 meses de pagamento, temos um total então de 1.544,35. Dividido por 1 mais a taxa de juros de 5%, numericamente é 0,05, elevado à potência 13 de carência, né? São 3 meses de carência. O primeiro passo a ser resolvido é a parte interior, né, dos nossos parênteses. Somamos 1 mais 0,05, vai ficar 1,05. Aí o segundo passo é resolver a potência. 1,05 elevado à potência 3, chegamos a 1,15763. A gente divide o valor, né, atual correspondente às 10 parcelas, né? 1.544,35 dividido pelo fator, né, pelo valor da potência resolvida, chegamos a um C0, né, o valor atual de 1.334,06. Certo, gente? Esse é o valor descapitalizado, né? Tirando ali a questão da capitalização do período de carência, certo? Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos ver um segundo exemplo de cálculo, para a gente fixar bem essa questão de como encontrar qual termo que vai nos dizer se é fórmula diferida e poder aplicar esses dois passos do cálculo da renda financeira diferida. Então, vamos a um outro exemplo. Qual o valor atual ser de certo financiamento feito em 20 parcelas mensais ao nosso M, no valor de R$1.500, ou seja, as parcelas, né, o R é 1.500, negociada a taxa de juros de 3% ao mês, com carência M de 15 meses. Tá? Bom, o exercício nos dá o direcionamento, né, de qual das rendas se trata. Falando em carência, renda financeira diferida, então esse é o conjunto de fórmulas que eu vou usar das rendas diferidas. Tá? Então, carência, renda diferida. Então, sabemos que são aqueles dois passos, né, que a gente precisa fazer. Temos duas etapas. Começa com o CM, né, o valor atual, né, para a N parcelas aqui, né, no nosso caso 20 parcelas. CM vai ser igual ao R, dado no exercício, R$1.500, vezes o fator da tabela correspondente à taxa de 3% e N 20 parcelas, né?
o N, prazo de pagamento, né? São 20 vezes de R$ 1.500, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Colocamos na fórmula de 1.500 e vamos achar o fator na tabela, tá? A tabela FVA. Então a gente vai olhar na tabela a taxa de 3% e vamos descendo até o N20, tá? Então eu coloquei essa tabela aqui só de exemplo para mostrar como a gente deve procurar. Mas vocês devem olhar, né, de uma forma melhor aí na tabela que vocês têm, porque essa aqui está, né, minimizada aqui e a gente não consegue identificar o valor, né, que a gente deseja, tá? Então, já olhei antecipadamente, né, e coloquei aqui na fórmula, para a taxa 3, o N20, que fica lá no final da tabela, o fator é 14,87747. Aí multiplicamos o fator pela prestação de R$ 1.500, né, pela parcela de R$ 1.500, e vamos chegar a um valor atual, né, correspondente a esses 20 pagamentos nessa taxa, um valor total, de valor atual de R$ 22.316,21. Então, essa é a primeira parte, né, primeira etapa do cálculo da nossa renda financeira. A gente tem que fazer ainda a segunda etapa, que é a nossa descapitalização, né, para C0, considerando prazo de carência, né, de 15 meses. Tá? Bom, para realizar esse cálculo, a gente precisa do valor atual correspondente lá às 20 parcelas, os 22.316,21, dividido por 1 mais a taxa. A taxa é 3%, então é 1 mais 0,03. Né? 3%, 3 divididos por 100 é 0,03. Elevado a M, é o prazo de carência. Então tem 15 meses até começar a pagar, né? Então elevado a 15. Primeiro passo para resolver essa fórmula aqui é a gente resolver a parte interna dos parênteses, né? Então vai ficar 1 mais 0,03 vai ficar 1,03. O terceiro passo é resolver a potência. 1,03 na 15. Então, usamos a tecla de potência aí para elevar a 15. O resultado dessa potência é 1,55797. Aí eu divido, né, 22.316,21 por esse resultado e vou achar um C0, né, um valor atual, né, descapitalizado de 14.323,90. Tá? Então esses são os dois passos aí para a gente realizar o cálculo da renda financeira diferida. Certo, gente? O cálculo da renda financeira diferida, né, e a identificação, né, se trata de uma renda financeira diferida nas formas, melhor dizendo, no enunciado, né, é mais simples do que em relação às outras duas rendas que a gente viu anteriormente, né, a gente identifica ali carência, aí já identifica as duas formas, né, e consegue aplicar elas encontrando, né, primeiro o valor atual na data N, correspondente a N número de parcelas, depois o C0, que é o valor descapitalizado, né, na segunda etapa. Essas são as duas etapas, então, C0 o valor descapitalizado e CM, né, o valor atual referente a N número de parcelas. Tá? São alguns exemplos aí dos nossos cálculos, dos nossos exercícios. A gente vai encontrar, claro, né, nas nossas atividades avaliativas do curso, essas duas fórmulas aí para aplicar quando nos exercícios nos falarem lá em carência. Tá? Então fiquem atentos aí ao termo carência para aplicar essas duas fórmulas e não esqueçam de utilizar a tabela correta, né? Porque na renda diferida nós temos a tabela FVA e é essa tabela que a gente tem que utilizar, né? Não podemos confundir com a tabela FAC, né? Bom, na renda financeira diferida, né, a gente viu ali os cálculos do valor atual e do valor descapitalizado. No entanto, nós temos essa outra fórmula, que é a fórmula da prestação, né, da diferida. Né?
para encontrar qual é o valor que a gente deve estar pagando, né, mensalmente, né, ou depositando mensalmente, em relação à renda financeira diferida. Tá? A fórmula é C, o valor atual, que multiplica 1 mais I elevado ao prazo de carência M, sobre o fator da tabela FVA. Tá? Não esquecendo que o N é o prazo de pagamento, o número de parcelas que vão ser pagas. E o M é o prazo que eu tenho até começar a realizar esses pagamentos. Tá? Bom, então está aqui, né, reforçando o significado de cada símbolo na fórmula. Tá? FVA é o fator do valor atual, o R é a prestação, o N é o número de pagamentos, M o prazo de carência até começar a realizar esses pagamentos, o C é o nosso valor do financiamento, né, é o valor atual, tá? O valor que será financiado. Então temos aqui um exemplo de exercício para a gente poder aplicar essa fórmula e, é claro, né, entender como é que eu identifico que se trata da prestação de uma renda diferida para aplicar aquela fórmula ali. Né? Então, a gente já viu isso, já olhamos de cara, antes de ler o exercício, olhamos a palavra carência. Bom, então eu já sei que é renda diferida. E aí tem que ver o que o exercício pede, né? Qual o valor da prestação R? Bom, então vou fazer o cálculo do R lá das rendas financeiras diferidas porque fala de carência. Tá? Então, qual o valor da prestação R a ser paga por um financiamento no valor de R$ 14.323,90. Né? Esse é o meu valor atual, né? Aquele descapitalizado lá. No prazo de 20 meses, negociado a taxa de 3% ao mês, com carência de 15 meses para começar a realizar o pagamento. Né? Então, vamos lá realizar o cálculo da prestação da diferida. Então, temos todos os elementos no exercício para substituir na fórmula da prestação da diferida? Temos, né? A gente tem lá o valor atual, né? O valor do financiamento, o C0. A gente tem a taxa, a gente tem prazo de carência M, e a gente tem a taxa e prazo de pagamento em N meses, para achar o fator na tabela FVA. Né? Então, substituímos na fórmula, né? O valor atual, né? O valor do financiamento, 14.323,90, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa. Né? 1 mais a taxa de 3%. 3% é 3 por 100. 3 dividido por 100 é 0,03. 1 mais 0,03 vai ficar 1,03. Elevado à potência de M15, que é o prazo de carência de 15 meses. Bom, na parte de baixo da divisão, a gente tem que achar o fator na tabela, FVA. Para uma taxa de 3% e um N de 20 meses, o fator na tabela é 14,87747. Tá? Lembrando que na tabela FVA, nessa linha vermelha na horizontal, a gente acha as taxas, né? Aqui, 0,5%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%. E os períodos, né? N estão nessa linha vermelha na vertical. A gente vai achar 1, 2, 3, 4, até 24, né, períodos. Né? Então, olhando na taxa 3 e N20, achamos o fator. Bom, a primeira coisa que a gente deve resolver, né, depois de montada a fórmula, né, é a potência. Né? Então, 1,03 elevado a 15 é 1,55797. O segundo passo é resolver a multiplicação na parte de cima da divisão, multiplicando o valor do financiamento vezes aquele valor encontrado da potência, achamos 22.316 por 21. Aí a gente divide o fator da tabela, que a gente encontrou, 14,87747, achamos o valor de prestação de R$ 1.500, certo? Esse é o valor da prestação da renda financeira diferida, certo? É bem tranquilo, né? Cuidados que a gente deve ter em relação ao cálculo da prestação da diferida, é claro, usar a tabela
correta, a tabela FVA, não confundir com a outra tabela FAC, né? Usar a tabela FVA e distinguir, diferenciar, né? O N, que é o prazo de pagamento, que a gente utiliza para achar o fator na tabela, do M, que é prazo de carência. Tá? A gente não pode trocar um pelo outro, tá? Senão vai dar um erro aí no nosso cálculo, certo? Então, esse exemplo aí de cálculo da prestação da diferida. Vamos ver um segundo exemplo de cálculo de prestação da diferida. Bom, de novo, né? Olhamos o exercício, a gente tem que identificar se é antecipada, pós-antecipada ou diferida. Aí falou em carência no exercício, como está dado aqui, eu sei que são fórmulas da diferida. Tá? Mas qual é a fórmula da diferida? No início do exercício pede a prestação R, então é o R da diferida. Tá? A ser paga por um financiamento no valor de R$30.000, né? O valor de financiamento é o C0, no prazo de 18 meses, negociada a taxa de 3% ao mês com carência de 12 meses. Vamos então à solução do exercício com a aplicação da fórmula. Temos todos os elementos, né, dados no exercício, então a gente precisa substituir aqui no valor atual C o valor do financiamento, 30.000, que multiplica, abre parênteses, 1 mais a taxa é de 3%, né? Então 1 mais 3%, né? 3% é 3 por 100, é 0,03. 1 mais 0,03 vai ficar, então, 1,03, como está aqui. Elevado a M, prazo de carência. M é 12, né? Está dado no exercício que o prazo de carência é 12. Então, eleva a potência de 12. Dividido por fator na tabela. O fator na tabela a gente deve encontrar olhando a taxa e o período de pagamento, né? O prazo de pagamento, números de pagamentos que serão feitos. Serão feitos 18 pagamentos, né? São 18 meses, a uma taxa de 3% ao mês. Então, temos que ir lá na tabela FVA e olhar lá a taxa 3 e ir até o N18, tá? Para essa taxa 3 e N18, o fator é 13,75351, certo? Bom, estando montado aqui então, o exercício, a fórmula, a primeira coisa que a gente precisa resolver é a potência. 1,03 elevado à potência de 12 é 1,42576. O segundo passo vai ser multiplicar, né, os 30.000 pelo valor resultante da potência. Encontramos 42.772,80. Dividido pelo fator da tabela FA, vamos encontrar uma prestação de R$ 3.109,96. Né? De novo, lembrando, né, que a gente deve ter um cuidado especial, né, de utilizar, né, a tabela correta, né, tabela FVA, para encontrar o fator na determinada taxa e período solicitados. E também não confundir, né, o N, que é o prazo de pagamentos, tá, com o M, que é o prazo de carência. Tá? Não podemos confundir um com o outro para não errar o nosso cálculo. Tá? Então, esses aí são os exemplos, né, de cálculo da prestação da renda financeira diferida. Certo, gente? Agora nós vamos ver o sistema de amortização Price, também conhecido como sistema de amortização francês. Tá? São dois os sistemas de amortização, né, que a gente vai ver na nossa disciplina de matemática financeira, que é o sistema Price e o sistema SAC. Né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre o sistema SAC. Nesta, trataremos do sistema Price. Tá? Bom, características, né, aí do nosso sistema de amortização Price. Tá? Bom, falando em amortização, né, conforme a gente vai realizando o pagamento da dívida, né, vai realizando então, né, as parcelas daquela dívida que foi tomada, a gente diz que está sendo amortizada uma dívida, certo? Ou seja, eu estou pagando a dívida
e o saldo devedor está sendo amortizado, ou seja, ele vai diminuindo conforme vão realizando os pagamentos, vai amortizando a dívida. Tá? Então, a amortização da dívida, por isso, é o processo de extinção dessa mesma dívida, através dos pagamentos que eu faço periodicamente, em geral, mensalmente. Né? Então, as prestações, né, elas devem ser aí um valor suficiente para, além de pagar a dívida, né, ela também pagar os juros originados por esse financiamento que foi tomado. Tá? Então, dentro aí do valor das prestações, né, uma parte vai ali amortizar o capital que foi financiado e outra parte da parcela da prestação vai pagar os juros, né, dessa dívida que foi tomada, né, por um determinado financiamento, certo? Bom, então, quando a gente estuda os sistemas de amortização, tá, a gente tem que estar atento, né, a esses dois elementos que a gente comentou agora, né, anteriormente. Né? Qual é da parcela, né? Qual é a cota que vai ser amortizada, qual é a quantidade que vai ser amortizada e qual é a quantidade de juros que está embutido nessa parcela. Tá? Porque o que vai abater a dívida, né, do financiamento é somente a parte da amortização, porque uma outra parte da parcela vai pagar juros. Então, eu pago uma prestação de R$ 1.000, digamos, tá? Uma parte desses R$ 1.000 vai amortizar o saldo devedor, vai pagar a dívida, mas a outra parte é os juros da dívida. E os juros da dívida não abate o saldo devedor, né? É o valor que eu estou pagando para o banco, né? Para a financeira, né? Por ter tomado aquele dinheiro. É o aluguel do dinheiro, os juros, tá? Então, eu estou pagando para o banco para ter pego aquele valor, aquele dinheiro. Então, eu estou devolvendo, né, os juros, o aluguel do dinheiro que eu peguei. Isso não amortiza a dívida. Mas dentro da parcela vai ter uma cota de amortização correspondente. Tá? Então, entre os sistemas de amortização que a gente vai estudar, né, temos o sistema Price, como a gente comentou, e temos o sistema SAC. Tá? No sistema Price, o valor das prestações serão fixos. Então, a gente vai saber todos os meses, né, qual vai ser o valor que eu vou estar pagando mês a mês. É fixo. No sistema de amortização constante, as prestações elas são decrescentes, elas vão reduzindo, né, o valor ao longo do tempo, mas a amortização vai ser constante. Aquele valor que vai sendo abatido da dívida todos os meses, ele é constante. Então, eu sei todos os meses o quanto da dívida, né, exatamente vai ser abatido. Tá? Essa é a diferença entre os dois sistemas. Price, até para fixar melhor, né, e diferenciar um do outro, né? PR de prestação, price, é prestação fixa. Tá? Então, a gente usa aí o PR inicial do price para lembrar de prestação, que aí a prestação é fixa. No sistema SAC, né, a sigla SAC, né, a gente utiliza o A para lembrar de amortização, que essa amortização é constante. Tá? SAC, A, amortização constante. Price, PR, prestação constante. Bom, o sistema Price, o francês, né, ele tem essa caracterização de prestação fixa, prestação constante, e a fórmula que a gente utiliza para calcular a amortização, melhor dizendo, a prestação no sistema Price é R igual ao valor, né, capital, sobre FVA numa determinada taxa e num determinado período. Então, sim, né, no sistema Price, o valor da prestação, quando vai ser calculado, utiliza a tabela FVA. Tá? Bom, no sistema de amortização, a gente precisa, claro, calcular, né, dentro
da prestação, né, que a gente está pagando, qual é a parcela de juros que está sendo paga e quanto está sendo amortizado através do pagamento daquela parcela. Lembra que a gente falou que a gente paga uma parcela, né, de financiamento e dentro desse valor da parcela, uma parte é juros e outra parte é a amortização, que realmente vai saldar a dívida, né? Vai amortizando a dívida, vai pagando a dívida. Então, para encontrar esses dois valores, nós temos a fórmula dos juros, né, pago em cada prestação. Paguei uma prestação, uma parte é juros. Então, qual é a parte dos juros? Saldo devedor vezes a taxa do financiamento. E aí eu encontro a parcela de juros dentro da prestação. Qual é a parcela da amortização dentro daquela prestação que está sendo paga, né, no sistema correspondente? Vai ser R, a prestação, menos os juros. Aí eu descubro quanto vai ser amortizado de fato da dívida. Tá? Muito bem. Então, os valores da tabela Price, tá, eles trazem essa característica de admitirem sempre que as prestações sejam pós-antecipadas. Tá? Então, tabela Price, a prestação é pós-antecipada. Calcular os valores das parcelas de juros e de amortização referentes às prestações de um empréstimo de R$ 8.530,20, a taxa de 3% ao mês, para ser liquidado em 10 parcelas. Então, a gente vai calcular, né, no sistema Price, tá, os valores que são solicitados nesse exemplo do exercício, né? As parcelas de juros e de amortização, tá? Nos dando aí o valor que está sendo tomado, a taxa de juros e o número de parcelas N, que a gente necessita para encontrar o valor da prestação, né? Porque a fórmula, né, nos dava essas características, né? No sistema Price, então, a prestação é R igual ao valor tomado como empréstimo sobre o fator da tabela FVA. Então, qual será o valor da prestação para um empréstimo de 8.530, a taxa de 3%, a 10 parcelas M? Então, vamos substituir na fórmula o valor tomado por empréstimo, né? 8.530,20, que vai ser dividido pelo fator na tabela FVA para uma taxa de 3% e 10 parcelas a serem pagas. Então, a gente vai olhar isso na nossa tabela FVA. Tá? Então, a gente olha na linha horizontal aqui em vermelho as taxas, 0,5, 1,5, 2, 2,5, 3. E vai até o N10, né? Tá? Descendo aqui na linha em vermelho, nós temos N períodos, né? Então, na taxa 3, eu vou descer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou achar o valor correspondente, né, do fator que eu tenho que usar no meu cálculo. Então, é isso que a gente encontra aqui embaixo, né? O fator de 8,53020, certo? Divido o valor do empréstimo pelo fator e acho uma parcela de R$1.000. Então, eu vou pagar 10 parcelas de R$1.000. Como a gente viu no sistema Price, o valor da prestação é constante. Então, vão ser 10 vezes de 1.000. Então, é constante, é sempre igual, é fixo o valor da parcela, né? 10 parcelas de R$1.000 cada uma, tá? Vamos distribuir isso numa tabela para a gente entender como acontece a amortização da dívida e, com a amortização, como a gente chega, né, a finalizar, né, ou zerar o saldo devedor. Porque a gente viu ali que a dívida tomada, né, o empréstimo tomado é de 8.530. E ao final dos 10 pagamentos, né, eu tenho que ter terminado de pagar, né, a dívida deve ser zero. Tá? Então, o primeiro cálculo que a gente fez foi o cálculo da prestação, né?
R igual a C dividido pelo fator na tabela FVA. A gente viu que as 10 prestações são de R$1.000, certo? Então é isso que a gente coloca na nossa tabela já de início. São 10 prestações de R$1.000. Ao final das 10 prestações de R$1.000, eu vou ter pago R$10.000 referente aos R$8.530,20 que eu tomei por empréstimo. Peguei esse valor, 8.530,20, e no final paguei 10.000. Tá? Esse é o sistema Price. Bom, mas referente às parcelas que eu paguei, né, cada uma das parcelas foi paga uma parte em juros e outra parte foi a amortização que abateu do saldo devedor. Tá? Então a gente vai seguir essa lógica, né, para entender quanto foi pago de juros mês a mês, quanto amortizou e como ficou o saldo devedor naquele mês correspondente. Tá? Então, primeira coisa, quanto se pagou de juros quando eu paguei a parcela de R$1.000? Dessa parcela de R$1.000 foi pagos R$255,91 de juros. Tá? Porque a fórmula dos juros, tá, é o saldo devedor que multiplica a taxa do empréstimo. A taxa era de 3%. Nesse momento aqui, o saldo devedor é o valor inicial tomado, 8.530,20. Vezes os 3%, deu um juros de 255,91. Tá? Então, dos R$1.000, 255,91 foi para o banco, né, para pagar os juros do empréstimo que eu peguei. Agora, quanto foi que sobrou para abater do saldo devedor? É o valor da amortização. Então, o valor da amortização é o valor da parcela, os R$1.000 que eu paguei, menos os juros, que é o aluguel do dinheiro que fica para o banco. Então, R$1.000 menos os juros. A amortização da dívida é, o que vai amortizar a nossa dívida é R$754,09. Tá? Portanto, o saldo devedor, após pagar a primeira parcela, né, no primeiro mês, vai ser o saldo devedor que eu tinha, o saldo anterior, né, menos a amortização. Tá? Então é isso. 8.530,20 menos 744,09. Aí fiquei com uma dívida, né, após o pagamento da primeira parcela, de 7.786,11. Aí eu vou lá, passou mais um mês, pago a segunda parcela de R$1.000. Tá? Dessa parcela que eu estou pagando de R$1.000, quanto é de juros e quanto é de amortização? Bom, mudou o saldo devedor, né? Porque a gente viu que os juros pagos é o saldo devedor vezes taxa. Então, nesse momento, né, eu tenho o saldo devedor de 7.786,11, é o valor que eu uso aqui para multiplicar pela taxa do financiamento do empréstimo de 3%. Então, o valor que eu estou pagando de juros aqui no segundo mês é de 233,58, o saldo devedor do mês anterior, vezes os 3% do empréstimo. Dá essa taxa, dá esse valor em juros. Tá? Dos R$1.000, 233,58 é juros pagos para o banco. Quanto amortiza da dívida? Tá? É o que sobrar, né? É os R$1.000 da parcela menos os juros. Tá? Então, isso que a gente vê aqui agora, R$1.000 menos os juros pagos no segundo mês, é amortizado da dívida, né, abatido do saldo devedor, R$766,42. Certo? Então, eu tinha um saldo devedor no mês 1 de 7.786,11. Né? Quanto é que vai ficar de saldo devedor agora no mês 2? Esse valor menos o valor da amortização do mês 2. Né? Então, o valor do saldo devedor do mês anterior, 7.786,11, menos o valor da amortização correspondente ao segundo pagamento. E aí eu fico com um saldo devedor de R$7.019,69. Passou-se mais 30 dias, paguei a terceira parcela, né, a terceira prestação do nosso financiamento, aí, do empréstimo no sistema Price. Quanto pago de juros
dessa parcela. Quanto corresponde, né, aos juros que vai para o banco? Tá? Vai ser o saldo devedor no mês anterior vezes a taxa do empréstimo. Tá? É isso que a gente vai verificar aqui, né? 7.019 vezes 3% vai dar um total de juros de 210,59. Certo? Quanto é que eu vou pagar de amortização, né, referente a essa parcela? É a diferença, né? Paguei R$ 1.000, vou diminuir os juros, vai me sobrar, né, a amortização de 779,41. Tá? Eu tinha um saldo devedor anterior de 7.019,69, amortizo, abato 789,41, fica de saldo devedor no mês 3, 6.230,28. E aí essa lógica, né, que a gente fez, né, nas 3 primeiras parcelas segue até o final do cálculo. Tá? Até que lá no final, né, a gente tem, né, o pagamento total da dívida. Né? Quando eu pago a última parcela, pago os juros, amortizo, o saldo devedor fica zero. Tá? Na coluna da amortização, tá? Ou seja, vai aparecer o pagamento, né, de toda a dívida, de todo o valor inicialmente tomado, os 8.530,20. E da parcela de R$ 1.000 que a gente foi pagando juros mês a mês, vai aparecer quanto foi, né, que se pagou de juros ao final do financiamento do empréstimo, 1.469,80. Né? Então, temos aqui os R$ 10.000 pagos em 10 parcelas de R$ 1.000. Uma parte foi para pagar a dívida, os 8.530,20, e outra parte foi para pagar os juros para o banco, né, que foi 1.469,80. Somando os dois valores, 8.530,20 e 1.469,80, chegamos também aos R$ 10.000 pagos. Tá? Então, esse é o sistema de amortização price, onde a gente tem a prestação constante. Tá? Vamos ver um próximo exemplo? Calcular os valores das parcelas de juros e de amortização referentes às prestações de um empréstimo de R$ 3.000 a taxa de 3,5% ao mês, para ser liquidado em 6 parcelas. Tá? Bom, pede, né, para calcular o valor das parcelas, tá? E da amortização. O empréstimo tomado é 3.000, está dado a taxa 3,5% e o nosso N, né, 6. Tá? Então, a gente precisa calcular o valor da prestação no primeiro momento. Então, prestação R é igual ao valor que foi tomado, 3.000, sobre o fator da tabela FVA. O exercício, então, me dá esses valores, né? O valor tomado 3.000 dividido por fator. Fator para a taxa 3,5 e N6, 6 parcelas. Então, eu vou lá na tabela FVA, acho lá a taxa 3,5, aí eu olho taxa 3,5, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho o fator na tabela para taxa 3,5 e N6 e substituo na minha fórmula, né? 5,32855. Divido 3.000 pelo fator e acho um valor de prestação R de 563. Então, vão ser, como é um sistema price e a prestação é fixa, serão 6 parcelas fixas de R$ 563. Tá? E aí, nós temos a montagem da nossa tabela para a gente verificar, né, como se dá, né, ao pagar cada parcela, como se dá quanto é de juros está sendo pago naquela parcela, quanto de amortização está sendo abatido do saldo devedor e qual será o devedor restante, né, ao final do pagamento daquela parcela. Tá? Então, nesse momento aqui do vídeo, vocês podem pausar, tá, e realizar o cálculo, né, dessa tabela no caderno de vocês para exercitar, né, então, esse cálculo que a gente fez, né, um exemplo anterior ali, mostrando o passo a passo. Tá? E aí, após realizar o cálculo no caderno, né, vocês podem verificar a solução no
slide seguinte desse mesmo vídeo, né? Tá? Façam um cálculo, deem uma pausadinha e seguimos adiante para verificar a solução. Tá? Então, a solução, né, do exercício está, né, dado aqui na tabela, como a gente falou. Se vocês pausaram o vídeo para fazer o cálculo, né, essa, né, é a prova, né, da solução que vocês podem comparar com o resultado que vocês encontraram aí no caderno de vocês. Tá? Então, a primeira coisa é a coluna das prestações. Né? A gente viu que são 6 prestações, a gente calculou a prestação de R$ 563. Né? Então, na primeira linha, é o momento que eu peguei a dívida dos 3.000. Tá? Peguei o empréstimo de 3.000, não tem valor nenhum a ser registrado. Aí depois eu tenho as 6 parcelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas são 6 parcelas fixas de 563, como a gente calculou, né? Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas de 563. Somando essas 6 parcelas, eu sei que eu vou ter pago no final, né, das 6 parcelas, somando elas, R$ 3.378. Ou seja, tomei 3.000 de empréstimo, paguei 3.378, certo? Bom, e aí, claro, né, mês a mês, ao realizar os pagamentos das prestações, uma parte de cada prestação foi em juros, a outra parte amortizou a dívida, que resultou num saldo devedor correspondente ao pagamento daquele mês. Até que a gente vai zerar a dívida, tá? Aqui, por uma questão de arredondamento dos valores, né, ficou ali 0,03, mas a gente considera que zerou a dívida, certo? Então, primeira parcela, R$ 563. Quanto pagou de juros? Ou seja, quanto saiu de juros desse valor, né? A fórmula é juros igual a saldo devedor vezes a taxa. Então, qual era o saldo devedor inicial? Os 3.000, né? O valor que eu peguei. 3.000 vezes a taxa que está dada no exercício, 3,5%. 3.000 vezes 3,5% dá um juros de R$ 105, ou seja, da prestação de 563, 105 é juros para o banco. Quanto amortiza da dívida? A fórmula da amortização é o valor da prestação menos os juros. Então, quanto é que vai abater da dívida? A prestação 563, que foi paga, menos os juros que ficou para o banco, amortiza o saldo devedor, R$ 458. Então, eu tinha uma dívida de 3.000, abato, amortizo R$ 458, fica R$ 2.542. R$ 2.542 agora é o meu saldo devedor, né? Mas aí eu vou pagar a segunda parcela lá no segundo mês, R$ 563. Desses R$ 563 no segundo mês, quanto é de juros que está saindo desse valor que vai ficar para o banco? Juros é o saldo devedor vezes a taxa. Qual é o saldo devedor no segundo mês? É aquele que sobrou, né, que ficou de saldo devedor no mês anterior, R$ 2.542. Então, 2.542 vezes 3,5% de taxa de juros ficou, então, pago em juros para o banco, R$ 88,97. Quanto que vai amortizar da dívida para bater lá o saldo devedor? O valor da prestação menos os juros que ficou para o banco. 563 menos 88,97 vai se amortizar com o pagamento desse mês, 474,03. É isso que vai abater da dívida, tá? Qual era a dívida? Tinha ficado 2.542. 2.542 menos a amortização, fica de dívida no segundo mês, após ter pago a segunda parcela, 2.067,97, né? O saldo devedor do mês anterior, 2.542, menos a amortização de 474,03, tá? A gente faz esse processo, né? Repetindo ele, mês a mês, até chegar, né, a amortizar, ou seja, pagar toda a dívida, né? Zerar o saldo devedor. Ao somar tudo que foi amortizado, né, todos os valores amortizados ao longo dos meses, deve dar o valor tomado da dívida, né? A gente tem uma diferença de arredondamento aqui, corresponde aos R$ 3.000 tomados, tá? Se eu somar o valor dos juros de cada mês pago,
eu chego aos R$ 378,03, certo? Bom, dos 3.078 que eu paguei, pagando R$ 563 em 6 vezes, 3.000, né, 2.999,97 foi para pagar a dívida do dinheiro que eu tomei. Mais 378,03 foi de juros que ficou para o banco. Tá? Então, somando o valor da dívida que eu peguei mais os juros que eu paguei, dá o valor final, né, que é a soma das 6 parcelas, R$ 3.378. E a dívida foi paga. Tá? Vamos ver um outro exercício, utilizando o sistema Price. Pede-se calcule o valor da prestação, o R, referente a um empréstimo no valor de 18.500, a ser pago em 6 parcelas, com juros de 5,5% ao mês. Então, nesse momento do vídeo aqui, gente, vocês podem pausar, tá? E utilizar a fórmula do R do sistema Price. Aí calculem o valor da prestação no caderno de vocês, com o vídeo pausado, para depois verificar a solução dando sequência no play, né, para ver qual é o valor de R. Tá? Então, realizado o cálculo, no próximo slide vocês conseguem conferir, né, a prova do resultado. Tá? Bom, então, digamos que vocês já tinham pausado o vídeo, fizeram o cálculo no caderno de vocês. O resultado que vocês devem ter encontrado no caderno é para uma prestação de R$ 3.703,31, tá? Onde a nossa fórmula da prestação é o valor do empréstimo dividido pelo fator da tabela, né? O valor do empréstimo é 18.500, dividido pelo fator na tabela. O fator na tabela corresponde a uma taxa de 5,5% e 6 parcelas. Então, a gente vai lá na tabela FVA, acha lá a taxa 5,5%, desce até o N6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acha o fator, substitui na fórmula, divide, né, o valor do empréstimo pelo fator, e a gente acha a prestação de 3.703,31. Certo, gente? Então, esse é o sistema de amortização Price, né, com prestações fixas, tá, cujo valor da prestação, né, uma parte vai ser destinada a pagar juros para o banco, né, onde a gente tomou o valor, o empréstimo, e outra parte da prestação é para amortização, para pagar a dívida, né, do valor que a gente tomou por empréstimo. Tá? Então, gente, essa foi a nossa aula 4 e 5. Né? Na aula 4, inicialmente, a gente viu ali, né, o nossa renda financeira diferida, tá? As fórmulas correspondentes à renda financeira diferida, né? Sem montante, né? Montante tem só na antecipada e na pós-antecipada. Na diferida não tem cálculo do montante. Na diferida a gente tem que calcular, né, o valor atual ali, né? CM na data M, né? Ou seja, C correspondente ao número X lá de parcelas. A gente viu como faz isso. E o segundo momento do cálculo, né, é C0, ou seja, o valor atual descapitalizado. Né? Fizemos ali alguns exercícios utilizando essas duas etapas do cálculo da renda financeira, né, para o valor atual. E depois, posteriormente, né, no sistema da renda diferida, a gente fez o cálculo de R, né, na renda diferida, com alguns exemplos também. Tá? No segundo momento, a gente começou o conteúdo da aula 5 com sistemas de amortização, mais propriamente hoje, o sistema de amortização Price. Né? Mas a gente viu ali os conceitos, né? Que o valor da parcela, né, paga, né, corresponde a um valor que vai amortizar a dívida e outro valor de juros que é pago para o banco. Né? Vimos isso em resumo, certo? Aí depois a gente entrou, né, propriamente nos dois sistemas, demonstrando que o sistema Price é um sistema cuja prestação ela é constante, e o sistema SAC, que a gente vai ver na próxima aula, é um sistema de amortização constante. Então, é uma forma de gravar, né, bem a diferença, é
que price começa com PR, de prestação, então prestação fixa constante. E o sistema SAC, né, tem a letra A de amortização, né, e aí a amortização é constante, né? Até a sigla é isto, né? SAC é sistema de amortização constante, certo? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, tá? Espero que tenha sido útil, né? Que possa auxiliar vocês no entendimento dos cálculos e aplicação das fórmulas. Nós teremos atividades avaliativas que vocês vão utilizar esses cálculos. Depois, na prova final, tá? Também vai ser necessário, né, a gente utilizar essas informações, tá? Então, espero que vocês tirem bom proveito aí nesse momento de estudos nossos, tá? Lembrando que essa tabela, né, tabela FVA, tá? Ela faz parte de um arquivo que a gente tem na nossa sala de aula no Classroom, chamado Fórmulas da Matemática Financeira. Nesse arquivo em PDF, Fórmulas da Matemática Financeira, tem todas as fórmulas que a gente está utilizando durante as nossas aulas e tem as duas tabelas, a tabela FAC e a tabela FVA. Tá? Então é recomendável, né, que vocês, durante as nossas aulas, ou atividades avaliativas, ou prova, né, tenham essa tabela com vocês, baixado no computador, ou no celular, ou até mesmo impresso, né, para quem prefere, para consultar de forma mais rápida, mais fácil, né, na hora de fazer as atividades. Tá? Um abraço a todos, desejo bons estudos, até breve, pessoal.